Bíblia, por favor, na carta aos Colossenses, a partir do versículo 15, do mesmo capítulo que foi feita a leitura devocional, versículos 15 a 29. Pastor lerá o texto, os irmãos acompanharão a leitura. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Oremos. Pai, nós pedimos por mais graça do Senhor sobre nossas vidas. Te pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que tão somente pela simples leitura já fala profundamente ao nosso coração. Que o Teu Espírito venha nos inspirar, que os nossos corações estejam prontos para ouvirmos aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós. Que entendamos que o Senhor deve ser a primazia, deve ser o primeiro. Ó Deus, quanto nós precisamos aprender o que é ser primazia. Ó Deus, ensina-nos a entender o Teu Evangelho. Ensina-nos a entender a Tua palavra de forma precisa nesta noite. Que nós façamos morrer a nossa natureza terrena, a fim de que o Senhor venha reinar plenamente em nós.
que o desejo do teu coração, que sejamos perfeitos, seja realidade. Que o teu Santo Espírito que habita em nós possa nortear nossa vida de tal modo que a gente saiba priorizar o Senhor, a fim de que vivamos uma vida que o Senhor quer que vivamos, a fim de que sejamos a igreja que o Senhor quer que sejamos, a fim de que sejamos o homem, a mulher, o jovem, a criança, que o Senhor quer que sejamos. Muito obrigado pela revelação da Tua palavra. Muito obrigado porque ela existe para nortear, direcionar, comandar a nossa vida. Que nós nos submetamos a ela e que em todo momento, que em cada dia dos próximos 365 que chegarão daqui a pouco, que a partir dos primeiros segundos deste novo ano, cada minuto, cada hora, cada dia, cada culto, cada momento, possamos realmente entender que tudo é para o Senhor, que sem o Senhor nada acontece, que entendamos isto em nome de Jesus, conforme esta palavra nos revela nesta noite, para a glória do Teu nome. Que entendamos que somos tão somente vasos nas Tuas mãos, e que nós sejamos vasos de honra para glorificar o Teu nome. Que ao término deste novo ano, lá no dia 31 de dezembro de 2019, possamos ter razões melhores das de hoje. Que hoje, neste dia 31 de dezembro de 2018, quando fazemos uma retrospectiva da nossa vida devocional, a dedicação que tivemos em relação à vida de oração, ao tempo dedicado ao estudo da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor possa fazer com que no próximo ano a nossa retrospectiva seja melhor da de hoje. Que aprendamos com a Tua palavra como o Senhor quer que a gente viva. Ensina-nos nesta noite, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Quando, há 15 dias atrás, estava preparando a mensagem para o dia de hoje, orei ao Senhor algum tempo, pedindo a Ele que me orientasse, me ensinasse, revelasse na Sua palavra aquilo que eu precisava transmitir à igreja, aquilo que eu precisava ouvir como igreja, como homem, como pai, como esposo, como pastor, como cidadão. Como ter uma vida que venha agradar ao Senhor. E ele me reportou a este texto, a esta carta, a uma igreja que me ensina muito. Essa igreja de Colossos me ensina e tem versículos maravilhosos que faz a minha vida devocional crescer. Quando eu leio, por exemplo, o versículo 5 do capítulo 3, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quando eu leio, por exemplo, o versículo 10 do mesmo capítulo, capítulo 3, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Este livro é cristologia pura. A teologia da pessoa de Cristo está de forma explícita nesse texto. Desde o primeiro versículo até o último. E eu quero
gastar o tempo nesta reflexão, nessa meditação, nos versículos 15 ao 29, indo em alguns outros da mesma carta, para que nós pudéssemos, a partir desse momento, olhando para as nossas vidas, esquecendo dos que estão ao nosso lado, esquecendo aqueles que aqui não estão, ignorando os outros, mas olhando para nós, analisando como está a minha vida, qual é o desejo de Deus para o meu viver. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com os outros, muitas vezes nós medimos a nossa vida pela vida do outro. A nossa vida deve ser medida pelo exemplo que é Jesus para nós. Porque nele, Jesus diz no versículo 19, aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Logo, irmãos, o que nós queremos e almejamos e desejamos para a nossa vida espiritual tem que começar em Cristo. Diz o versículo 17, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Não podemos ter uma vida sem Cristo. Não podemos ter uma vida sem devocional. Não podemos ter uma vida ignorando a pessoa de Cristo. Não podemos desejar um 2019 feliz, abençoado, sem Cristo. Não podemos ignorar que Ele, Cristo, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus tem sido a primazia no seu casamento. Jesus Cristo tem sido a primazia no seu relacionamento de namoro. Jesus Cristo tem sido a primazia nos seus estudos. Jesus Cristo tem sido a primazia no seu lar. Jesus Cristo tem sido a primazia no seu lazer. Jesus Cristo é a cabeça ou o cabeça. Através de um ato de amor, de bondade, de misericórdia, nós que estávamos perdidos, conforme diz o versículo 21, éramos estranhos e inimigos, tínhamos obras malignas, mas através do sangue da cruz, versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele nos reconciliou, ele nos chamou, como diz o versículo 13 do capítulo 1, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. As emissoras de televisão fazem toda a última semana do ano, do fim do ano, em dezembro, retrospectivas. E a gente sempre vê, eu não vi nenhuma delas esse ano, essa semana, mas eles procuram trazer o que mais foi notório, tragédias, coisas boas, coisas ruins. Eles procuram trazer à nossa memória, numa retrospectiva. E nessa hora, é necessário que eu faça a minha retrospectiva. Mas pastor, isso é muito difícil. É realmente difícil. Porque a nossa memória é falha. Nós nos esquecemos facilmente de coisas boas que nos aconteceram.
É mais fácil nós lembrarmos de coisas ruins, de tragédias. É mais fácil porque causa dor. Porque a nossa alegria, infelizmente, tem sido motivada por resultados, em algumas circunstâncias, de alegria, quando, na verdade, a nossa paz e a nossa alegria deveria ser uma constante, produzida pelo fruto do Espírito Santo, que veio trazer para nós reconciliação com Deus. E esta reconciliação com Deus veio através desta obra redentora da vida de Jesus em nós, que ao mesmo tempo que nos reconcilia com Deus, nos liberta do império das trevas, nos transporta para o reino do Filho do seu amor e faz morada em nós. Agora nós vamos deixar de ser estranhos e inimigos. Porque versículo 22 nos diz: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Parece utópico. Quando eu leio esse texto, eu penso, o que o Espírito Santo inspirou a Paulo para escrever isso, mostrando para nós como deveremos nos apresentar diante do Senhor. Ele quer que sejamos santos, Ele quer que sejamos inculpáveis, Ele quer que sejamos irrepreensíveis. E você pode pensar, mas será possível isto? Será que é real? Será que essa mensagem pode ser vivida pela igreja pós-moderna no século 21, onde o mundo jaz no maligno, onde todas as coisas que nos cercam nos levam para longe de Deus? Eu vos digo, sim, é possível, porque nós fomos reconciliados em Cristo Jesus. Não é utopia. Quando eu leio o versículo 28, o qual nos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo coloca numa postura, numa posição que ele, no versículo 29, diz: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Agora, eu quero chamar sua atenção, não depende de Paulo, não depende do pastor, não depende do líder religioso em você ser perfeito, é dependência total da primazia que é Jesus. É necessário que nós também nos afadiguemos na oração. É necessário que também nós nos afadiguemos na leitura da palavra. É necessário que nós nos esforcemos, não deixar o esforço tão somente para Paulo que já passou, para os escritos que Paulo deixou, mas é para olharmos para Jesus. A primazia, o primeiro. Se não for ele o primeiro, não será possível. Por isso, queridos, é que o apóstolo Paulo diz no versículo 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vi uma reportagem hoje de um prédio, 48 andares, ou 48 apartamentos, na Rússia. Caiu, foi ao chão. Não sei quantos mortos. A avaliação dos especialistas foi que, em decorrência do tempo, de falta de estrutura, os alicerces se abalaram. Romperam as colunas e aquele prédio veio ao chão. E dizia a reportagem que não é o primeiro caso
que vários outros prédios na Rússia já caíram em decorrência de não ter firmeza. O texto fala que Paulo faz uma condicional, se é que permaneceis na fé. Então, queridos, o que eu interpreto, o que eu penso, para que nos apresentemos perante Ele, santos, inculpáveis, irrepreensíveis, é necessário que nós permaneçamos firmes na rocha que é Cristo Jesus. Só assim será possível sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Quando entendermos que Jesus Cristo é a primazia, é o primeiro em todas as coisas na nossa vida. A nossa vida deve começar com Jesus. O nosso novo ano deve começar com Jesus. O nosso novo mandato eclesiástico, você na liderança de qualquer ministério ou departamento, tem que começar com Jesus. Temos que fazer morrer o nosso eu. Alicerçado e firmes, para que nós não nos afastemos da esperança do Evangelho que ouvimos um dia. Qual é o Evangelho de Jesus? Quais são as boas novas? Nós temos vida eterna com Cristo. Nós temos uma nova vida, como diz Paulo, a carta à igreja de Corinto, na segunda carta, capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Como tem sido o Evangelho para você? A esperança do Evangelho não pode ser afastada. Este Evangelho foi pregado para nós, que estávamos no império das trevas, e Ele nos libertou. Do versículo 24 ao 29, alguns deles eu já falei, me chama a atenção a postura do apóstolo Paulo no entendimento da sua comissão. A sua missão que ele tinha como apóstolo, e ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Paulo foi um homem que sofreu em prol do Evangelho. Ele abdicou-se do judaísmo, do farisaísmo. Diz, palavras de Paulo em uma de suas cartas, considerou tudo aquilo que era importante como esterco para viver uma vida centrada em Jesus. O que nós temos que temos priorizado e considerado importante? É necessário que entendamos que a vida cristã não é fácil. É vida de renúncia. É vida da morte do eu. É aquilo que o próprio Cristo ensinou e que Lucas escreveu no capítulo 9, versículo 23. O que ele escreveu lá? Que devemos renunciar. Que devemos deixar a nossa vida para trás. E viver o que Cristo quer que vivamos.
Na sequência do texto ele diz: aquele que quer ganhar sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse a ganhará. O que você quer em 2019? Eu respondo: felicidade, alegria, resultados positivos em tudo que a gente vai realizar. Não é difícil responder os anseios da humanidade. Queremos que todas as coisas transcorram bem. Queremos que não soframos enfermidades. Queremos apenas situações e coisas acontecendo na nossa vida que sejam coisas boas. Mas eu tenho uma triste notícia para você. Se você quiser viver a vida que Cristo quer que você viva, você vai ter momentos de sofrimento, porque você está sendo convidado, você está sendo chamado para ter uma vida não segundo o que você quer, mas uma vida segundo Deus quer. Nós cantamos uma canção aqui, que enquanto eu cantava, pensava no nosso Brasil, rei desta nação. A partir de amanhã a gente tem um governo novo. Deputados, alguns novos, outros não. Senadores, alguns novos, outros não. Há muita expectativa em cima de um homem, dos seus pares, dos seus ministros. Querem soluções imediatas. Eu quero pedir você, irmão, irmã, ore e ore pelo nosso Brasil. Não vai ser Bolsonaro. Não vai ser Sérgio Moro. Não vai ser o Guedes. Não vai ser o Onyx. Não vão ser os outros ministros que vai mudar o Brasil. Somos nós, com o joelho no chão e dependendo do rei desta nação, que é Jesus. A princípio pedimos para que ele se torne rei dessa nação, porque infelizmente ele ainda não é. Existem muitas coisas que nos trazem expectativas e às vezes nós ignoramos o que é a vida que Cristo quer que vivamos. Como igreja, como servo dele, entendendo que nós fomos chamados para sofrermos as aflições com Cristo. A partir de amanhã, a gasolina não vai baixar, o álcool não vai baixar. As coisas não vão mudar assim, ó. Não é porque o Brasil está fazendo aliança com Israel que as coisas vão mudar. As coisas só vão mudar quando eu e você tomarmos a postura que Deus quer que tomemos. Perdoa-me a referência pessoal. Fui comprar remédio esta semana. Meu remédio é R$222. Quando a gente faz o cadastro no laboratório, abaixa para R$162. A farmacêutica falou assim: por que o senhor não traz o CPF da sua esposa, dos seus filhos,
de parentes, a cada compra que o senhor faz. Porque a cada compra com CPF novo, a primeira compra cai para R$ 113. É caro esse remédio. Eu falei, mas isso não é lícito, é lícito? Ela, não é lícito, claro que não é lícito, mas nós aqui fazemos. Não, eu prefiro pagar o preço, mas olha, reconsidera isso, porque... Por que eles não colocam esse medicamento na farmácia popular? Por que só coloca na farmácia popular o Grifage, o Losartana, esses medicamentos que são baratos? Eu falei, eu não sei, moça. Só sei que o meu médico me prescreveu esse remédio, eu tenho que tomar esse remédio. E o remédio é para mim, não é para minha esposa, não é para minha filha e não é para nenhum parente meu. Tem que ser no meu CPF. Ah, mas tem muita gente que faz isso aqui. Muito obrigado pela dica, mas eu vou continuar pagando o valor certo. Quantas vezes nós somos e vamos ser convidados para termos vantagem, alguma vantagem em alguma coisa? Para ganharmos 50, 70 reais. Nós queremos que a corrupção seja banida do país, mas nós somos os corruptos daqui embaixo. Como igreja, nós temos que saber suportar as aflições de Cristo, porque nós vamos sofrer, como diz o versículo 24, Paulo falando acerca dele, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. É a favor da igreja. Nós estamos levando o nome da igreja. Quando nós compartilhamos coisas erradas, é o nome da igreja que está lá. Quando eu sento na mesa de um bar para beber, ou quando eu faço qualquer outro pecado, é o nome da igreja que eu estou levando. Quando eu faço qualquer coisa que denigre o evangelho de Jesus, não é só o pastor, não é só você individualmente, mas é o nome da igreja. É por isso que o nome da igreja está na lama. As pessoas não dão crédito mais à igreja. E quem é a igreja? Sou eu, é você, somos nós. Temos que suportar as aflições na carne, como Paulo. Diz ele, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Agora a igreja se manifestou. Cristo disse em Mateus 16, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. A igreja do Senhor é poderosa. A igreja do Senhor tem poder e força, desde o momento que ela esteja na primazia, na pessoa de Cristo. Cristo é o primeiro, Ele é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o mandatário da igreja. É Ele que manda na igreja. E foi Deus que quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É através da igreja que as pessoas vão ser alcançadas com o evangelho que transforma vidas. E quando eu falo igreja, eu falo você. Então eu tenho que fazer morrer aquilo que me agrada. Eu tenho que fazer morrer a minha natureza terrena. Eu tenho que fazer morrer a minha vontade. Para que Cristo se torne a primazia. E que eu entenda que nele subsiste todas as coisas. Eu quero concluir este sermão convidando você a fazer uma retrospectiva
em 2 pontos na sua vida, apenas 2 pontos. Eu sei que fazer retrospectiva é difícil, eu não quero que você volte lá no dia 10 de fevereiro, não. Eu quero que você analise 2 coisas primordiais e necessárias para que você seja a igreja que Deus quer que você seja. É vida de oração e vida de leitura bíblica. Quanto tempo, quantos segundos, minutos ou horas você se aplicou a uma vida devocional? A sua Bíblia ainda é daquela Bíblia que as folhas estão coladas ainda umas nas outras? Ou já se descolou, porque você já leu todas as páginas? Ou a sua Bíblia é aquela que você procura o livro e ele não está lá? Nossa, Ageu, onde está Ageu? Meu Deus, Ageu. Ai, Ageu. Nunca leu Ageu. Sofonias. Sofonias é... Como é a sua vida de oração? Queridos, versículos 28 e 29 para concluir. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Assisti recentemente uma série muito engraçada. Era uma igreja. E eles conheciam a Bíblia, mas eles só usavam a Bíblia para justificar as suas posturas ou para cobrar do outro alguma postura diferente. Conheciam a Bíblia, como o diabo conhece. Quando ele tentou Jesus no deserto, ele usou a Bíblia. E foi usando a Bíblia que Jesus venceu. E vai ser usando a Bíblia que nós vamos ter a vida que Cristo quer que vivamos. Sem Bíblia e sem oração, esquece. Não vai ter vida nova. Aquela novidade de vida que Paulo fala aos Romanos no capítulo 6, versículo 4, só é possível com Bíblia, praticando na vida. Aquilo que o autor aos Hebreus fala dela mesma, a palavra 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Esta mesma Bíblia que Jesus falou lá na oração sacerdotal, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para sermos santos, inculpáveis e irrepreensíveis, é só com a palavra. Não adianta eu ter como amuleto, eu tenho que ter a palavra como viva em mim. E como diz Tiago 1:22, sede, pois, cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Que para tanto o Senhor nos abençoe.